A convidada dessa semana do Ilustríssima Conversa é Marta Retti, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e diretora do Centro de Estudos da Metrópole, ligado à Universidade e ao SEBRAP. Marta organizou, com Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, o livro Políticas da Política, Desigualdade e Inclusão nos Governos do PSDB e do PT, publicado pela editora Unesp. A coletânea, com 16 capítulos de pesquisadores, faz um balanço aprofundado da implementação de políticas sociais ao longo dos governos FHC, Lula e Dilma Rousseff. Com o espírito de garantia de direitos e distribuição de renda da Constituição de 88, essas políticas promoveram a queda das desigualdades no país e a ampliação do acesso a serviços públicos, como educação e saúde. As análises do livro também apontam, por outro lado, para problemas históricos que não foram enfrentados ao longo da nova República, como a regressividade do sistema tributário do Brasil, que faz com que ricos paguem proporcionalmente menos impostos, penalizando os mais pobres. Na conversa, a gente tratou dessa combinação particular de políticas progressistas e estruturas que perpetuam as desigualdades no país, e discutiu as várias continuidades no que diz respeito às medidas de governo das presidências do PSDB e do PT. Falamos também do teto de gastos aprovado por Michel Temer, que deve marcar uma inflexão no financiamento das políticas sociais, e das perspectivas do atual governo, que, na sua avaliação, tem um comportamento muito errático no enfrentamento da crise do coronavírus. Para Marta, Bolsonaro se esforça em desmontar as políticas existentes, e o crescimento da pobreza e da desigualdade não é um resultado inevitável da atual pandemia, mas a resposta insuficiente do governo pode nos fazer pagar muito caro. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Marta, o título do livro, As Políticas da Política, expressa uma defesa de que é importante analisar as políticas públicas em si, as ações concretas do Estado, materializadas em programas de amplo alcance, como o Bolsa Família ou o SUS, para entender a evolução do cenário político brasileiro nas últimas décadas. Para além, por exemplo, de pesquisas sobre os resultados eleitorais relacionados a determinadas medidas de governo. Para começar nossa conversa, você pode nos dizer por que é importante estudar políticas públicas e o que elas revelam da história recente do país? Bom, em primeiro lugar, as disputas entre grupos políticos e entre interesses políticos concretos, elas se dão a propósito do desenho das políticas, né? Quando políticas estão sendo desenhadas e a propósito dos detalhes concretos das regras das políticas que grupos calculam e antecipam quais são os possíveis ganhos que eles virão a ter, né? Então, por exemplo, a propósito do SUS, né? É quando você examina as questões concretas, a proposta política do SUS, é que você pode perceber se serão os setores empresariais que vão se beneficiar, se a indústria privada de medicamentos que vai se beneficiar, se será o conjunto da população que vai se beneficiar. Então, é importante você observar a disputa em torno das políticas, porque é ali que você observa em que medida, quais são os interesses que são, de fato, beneficiados pela ação do Estado. Essas que são as disputas concretas. Veja, por exemplo, o caso do programa Bolsa Família. Se você observar o debate eleitoral, todos os partidos são a favor do Bolsa Família. Se você observar os debates na arena parlamentar, todos os partidos são a favor do Bolsa Família. No entanto, tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro descontinuaram o gasto no Bolsa Família e desprotegeram crescentemente contingentes vulneráveis da população para fazer o ajuste fiscal. Então, você só observa a ação do Estado quando você examina o desenvolvimento concreto
das políticas públicas para além do debate eleitoral e para além dos debates parlamentares, né? Porque as disputas concretas entre quem fica com o dinheiro público, né, se dão a propósito das regras e do funcionamento concreto das políticas. Um dos aspectos interessantes do livro é que a trajetória de redução das desigualdades sociais no Brasil foi, em grande medida, incremental. Vocês dizem que as bases estão na Constituição de 88 e as políticas inclusivas tiveram seus primeiros passos nos governos federais do PSDB e ganharam tração nas administrações do PT, até o impeachment de Dilma Rousseff. Essa análise chama atenção, porque geralmente o antagonismo entre os dois partidos que polarizaram a política nacional nas últimas décadas tem mais destaque que os traços de continuidade entre os seus governos. Houve mais proximidade entre os tucanos e os petistas do que nós estamos acostumados a ver? No exercício dos governos, com certeza, né? Essa é uma das conclusões importantes do livro e que mais uma vez confirma a nossa proposta relativa à importância de observar as políticas concretas quando nós observamos os conflitos políticos, do que se concentrar exclusivamente nos conflitos na arena eleitoral ou na arena parlamentar, né? Esses dois partidos, né, que tiveram o que a gente chama de autoridade política durável na Nova República, eles foram, ao longo da sua trajetória, se dirigindo a públicos diferentes, né? Se dirigindo a bases eleitorais diferentes, né? O PT muito voltado para construir conexões eleitorais com os setores mais pobres da população brasileira e o PSDB mais voltado a estabelecer conexões eleitorais com as classes médias e as classes altas, né? Quando a gente observa a base eleitoral desses partidos e a tônica no discurso parlamentar, a gente percebe claramente diferenças que são derivadas da competição política, né? E é esta competição política, ou seja, a competição na arena parlamentar, que nos dá a ideia de que esses partidos estavam em campos políticos muito opostos, né? Porque na disputa eleitoral, os dois partidos acentuavam as suas distinções e as suas diferenças, né? Uhum. Mas quando a gente observa as políticas concretas, o que esses partidos construíram uma vez estando no governo, a gente observa muito mais continuidade do que a análise das disputas na arena eleitoral permitiria antever. Vou dar um exemplo que é simples, poderia dar outros, né? A Constituição de 88, e ali houve uma ruptura importante, estabeleceu que todo brasileiro deveria ter direito à saúde, né, integral, universal e pública, né? Isso foi uma ruptura paradigmática muito importante em relação aos sistemas anteriores, porque até 88, para ter direito à saúde, você tinha que ter carteira assinada, né, o que tornava o direito ao atendimento médico um privilégio de cerca de 40% da população, né? Tanto o governo Sarney quanto o governo Itamar não tiveram tempo suficiente para montar o que veio a ser o SUS, né, para implementar essas decisões constitucionais, né? Isso foi, de fato, obra do governo Fernando Henrique, que constitui uma série de políticas para concretizar esses princípios constitucionais, né? Políticas de financiamento, políticas de descentralização, políticas de regulação do setor público, de regulação do setor privado. O PT, quando chegou ao governo, não desmontou esse sistema, né? E o que o PT fez foi ampliar o atendimento do SUS, dirigir o SUS para populações específicas, ampliando para políticas de farmácia popular, políticas de atendimento à mulher, políticas de atendimento dentário, políticas de
atendimento à população indígena e assim por diante, o que tornou o sistema mais complexo e mais abrangente. Mas o que o PT fez foi o que a gente chama de layering, ou seja, incluir novas camadas de legislação e de políticas num sistema pré-existente. Né? O PT não desmonta o SUS na sua estrutura institucional, tal como havia sido montado durante o governo Fernando Henrique. Né? O mesmo poderia ser dito com relação aos programas de transferência de renda, no que veio a ser o programa Bolsa Família, o mesmo poderia ser dito com relação ao sistema de financiamento e avaliação da educação, né, que foi converter o Fundef, criado pelo Fernando Henrique, em Fundeb. Né? Então, não se observa nos governos do PT, nessas políticas que são o core das políticas de inclusão da nova república, né, iniciativas no sentido de desmontar, né, de produzir uma descontinuidade e colocar a sua marca de governo nessas políticas. Pelo contrário, o que houve foi novas camadas de legislação e de políticas que tornaram o sistema mais complexo, mais adensado, mais abrangente, mas no core, né, no modelo institucional, tem mais continuidade do que descontinuidade. Uhum. E ao lado dessas estratégias de layering, né, de adicionar camadas de legislação às políticas, o livro fala de outras duas também, que são as estratégias de emulação e de visibilidade institucional. Você pode falar um pouco sobre o que são essas estratégias e quais setores elas abrangeram? Para os estudiosos de políticas públicas no Brasil e também no mundo, o SUS se constituiu num grande modelo de gestão nacional de políticas. Né? O Brasil é um país tremendamente complexo de ser administrado. E, em particular, no que diz respeito às políticas de serviços. Por quê? Primeiro, porque o Brasil, dadas as suas características de distribuição de renda, que seja, você tem aproximadamente 80% da população que é dependente do setor público para ter acesso a serviços básicos, né? É um país em que a demanda por serviços públicos é muito elevada, o que coloca uma grande pressão sobre o Estado, né? Além disso, o Brasil é um país muito desigual também do ponto de vista de estados e municípios, né? Na prática, estados e municípios têm as mesmas funções a desempenhar, mas são muito desiguais na estrutura de demandas, na sua capacidade de financiamento, na sua capacidade de mobilizar recursos públicos. Né? Então, tornar esse sistema universal requer coordenar 5.570 municípios, né? E 26 estados mais o Distrito Federal. Né? Então, o SUS se tornou, para todas as políticas de serviços, um grande modelo. Então, mesmo quando o PT divergiu do PSDB, por exemplo, o PT tinha divergências do PSDB no que diz respeito às políticas habitacionais e às políticas de assistência, ainda assim, o PT monta sistemas nacionais que emulam o SUS, ou seja, que estão inspiradas no modelo de coordenação federativa que foi desenhada a partir do SUS. É isso que a gente chama de emulação. Né? O SUS passa a ser a referência institucional para outras políticas que exigem coordenação federativa. Quando o PT chega ao governo, em 2003, os problemas de financiamento do Estado brasileiro já estavam muito claros. Então, o que acontece é que o orçamento já estava muito rígido, né? E algumas políticas, para algumas políticas, por exemplo, as questões de gênero ou mesmo as questões raciais, né? O PT adotou uma estratégia de dar grande visibilidade ao tema, muito mais do que o governo Fernando Henrique tinha dado.
né? Então, voltando à pergunta anterior, né, uma das conclusões do nosso livro é que PT e PSDB no governo se preocuparam com a disciplina fiscal, se preocuparam com a inclusão social, se preocuparam com a montagem de estruturas institucionais para governar o Brasil, porém com ênfases diferentes, né? O PT com mais ênfase na inclusão e o PSDB com mais ênfase na disciplina fiscal na organização institucional do Estado brasileiro, né? Mas quando comparados com o que veio depois, há muito mais proximidade nas políticas concretas desses dois governos do que com, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Uma questão que perpassa o livro, né, que vários capítulos fazem referência, é a combinação dessas décadas de Nova República de políticas públicas progressistas, que passaram a incorporar grupos até então excluídos dos direitos sociais, e a regressividade do sistema tributário brasileiro, que promove a manutenção da concentração de renda dos mais ricos. Um conjunto grande de pesquisas comprova que os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos no Brasil, o que freia o alcance de medidas distributivas. Esse é um limite da Constituição de 1988, né? O que explica a persistência desse padrão no Brasil? Essa é uma questão curiosa e importante, né? Em que, mais uma vez, há grande continuidade, né? Então, nós chamamos no livro que já na Constituição de 88 se desenhou um modelo de inclusão sem tributação, né? E ali já estava o germe do que seria posteriormente, né, um problema fiscal que nós enfrentamos e enfrentaremos no futuro no Brasil, se a gente não rever o nosso sistema tributário. Por quê? O que faz a Constituição de 88? Vamos voltar ao exemplo do SUS, né? Até ali, estima-se que 40% a 50% da população brasileira tinha direito a atendimento à saúde. E pela Constituição, o SUS coloca, na hipótese mais conservadora, a outra metade da população brasileira para dentro do sistema de saúde. É óbvio que isso teria custos. Os serviços podem ser gratuitos, mas isso tem custo, né? O sistema tributário não foi mexido na Constituição de 88, né? Ele continuou tão regressivo quanto ele era até então, né? Tal como nós conhecemos hoje, né? Ou seja, um sistema que é muito concentrado na tributação indireta, né? Em que a participação da tributação direta é muito reduzida, né? Então, a Constituição de 88 coloca metade da população brasileira para dentro do Estado, mas não revê o sistema de financiamento do Estado brasileiro, né? O governo Sarney reduz as alíquotas de tributação do imposto de renda, ou seja, ele passa a tributar ainda menos os mais ricos. O governo Fernando Henrique isenta lucros e dividendos de tributação. E o PT não mexeu nisso. Deve haver alguma razão política muito forte para que isto ocorra. Mas, de novo, é um modelo que não é um modelo de grande transformação, é um modelo que acrescentou uma nova camada de gastos, incluiu população antes excluída, mas não resolveu o problema do financiamento, né, e manteve os setores mais protegidos da população brasileira, tão protegidos quanto eles sempre estiveram, seja do ponto de vista dos benefícios com os quais eles contavam, seja do ponto de vista da limitada contribuição que esses setores dão para o financiamento das políticas públicas no Brasil. Então, esta questão permanece uma questão em aberto, que nem a Constituição, nem esses governos tão arrojados do ponto de vista da inclusão enfrentaram, né? Então,
que haver boas razões políticas para essa estabilidade, porque um equilíbrio político dessa natureza não acontece por acaso, né? Mas essa é uma questão em aberto para o futuro, né? E que, com a epidemia do coronavírus e os desafios, né, para o financiamento da proteção social brasileira, certamente terá que se colocar para o futuro, dado o fato de que a alternativa do endividamento ou da inflação são alternativas que não são desejáveis, né, e são alternativas que a sociedade brasileira tende a rejeitar, dada a nossa experiência no passado. Uhum. E um dos pontos mais sensíveis desse debate sobre o orçamento e a situação fiscal do Brasil é o teto de gastos aprovado no governo Temer. Na conclusão do livro, vocês escrevem que esse modelo de financiamento das políticas sociais ele foi baseado no crescimento econômico dos anos Lula, principalmente, já que não houve uma mudança substantiva na política tributária ou no orçamento federal, né? Isso se manteve ao longo desse período. E aí, no momento de crise econômica, o conflito distributivo se torna extremo e a disputa pelo orçamento da União fica muito maior. Como que o teto de gastos do governo Temer, de alguma maneira, encaminha esses conflitos e o que ele significa para as políticas inclusivas? Esse teto de gastos marca o fim de uma era dessas políticas que buscaram garantir direitos e incluir parte da população? Se a estratégia de inclusão social acabou no Brasil, nós não temos como saber nesse momento, né? Isso vai, a meu juízo, vai depender de como será solucionada a questão do governo Bolsonaro. A partir de 2015, com o governo Temer, houve uma reação conservadora. E esta reação conservadora consistiu em estabelecer o seguinte: nós não vamos mexer na tributação, né? Nós não vamos taxar os mais ricos, nós não vamos taxar os melhor posicionados na sociedade brasileira, então nós vamos manter, não é apenas o problema do nível da tributação, mas é a distribuição da tributação. A distribuição da tributação no Brasil penaliza os setores mais vulneráveis, né? Porque os setores mais vulneráveis contribuem proporcionalmente mais da sua renda para o sistema tributário e ela protege, né, os setores mais ricos, né? A decisão do teto de gasto nós não vamos mexer na tributação e qualquer arranjo dependerá de uma reacomodação da distribuição de receitas entre as distintas áreas de política, né? Isso realmente representou o subfinanciamento, né, de políticas importantes, em particular a da saúde, como nós estamos vendo agora, né? E também a política do teto de gastos exerce pressão para que a distribuição do orçamento se torne menos rígida, né? Porque o que vinha acontecendo é que os setores, as áreas de política com maior capacidade de pressão foram obtendo parcelas protegidas do orçamento, né? Então, a educação tem 25%, a saúde tem 15%, e se o gasto previdenciário segue crescendo por efeito catraca, né? Basta a população ir envelhecendo que o gasto previdenciário vai crescendo, isso necessariamente comprometeria os outros setores, né? Então, essa decisão, ela implica conflitos entre setores igualmente vulneráveis, né? Então, ela implica, por exemplo, um debate se você vai proteger os velhos vulneráveis ou as crianças vulneráveis. A rigor, do ponto de vista moral e ético, nós deveríamos proteger os velhos vulneráveis e as crianças vulneráveis, né? Isso é um compromisso de uma sociedade que se pensa civilizada, né? A extensão da nossa proteção não pode ser a mesma das economias mais ricas,
mas alguma proteção nós temos que oferecer. A regra do teto de gastos, ela estabelece que não vamos mexer na tributação e vamos trazer esse conflito para um conflito entre setores vulneráveis. Se isso é sustentável ou não, nós não sabemos, mas as evidências mostram claramente que, a partir do governo Temer, há uma guinada na orientação da política de financiamento do Estado brasileiro. Uhum. Isso, pelo que vocês escrevem, ainda que não analisem especificamente, continua a partir da eleição de Jair Bolsonaro. Vocês dizem que, abre aspas, inflexões paradigmáticas no modelo de inclusão social construído entre 88 e 2015 parece ser um dos objetivos principais da administração Bolsonaro. Nesse caso, é explícita e cristalina a intenção de rever direitos e desmontar os arranjos institucionais que foram construídos de forma incremental a partir de 88, fecha aspas. Você pode comentar um pouco como você tem avaliado as ações do governo Bolsonaro e o que isso significa do ponto de vista dessa longa trajetória de redução de desigualdade e de formulação de políticas públicas inclusivas no Brasil? Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele nunca escondeu, né, que ele considera coitadismo políticas que até então eram encaradas como políticas de proteção aos setores mais vulneráveis, né, orientadas a produzir a igualdade de oportunidades, né? O governo Bolsonaro podia ver, né, essas políticas que nós estamos descrevendo, né, que produziram grande inclusão, redução da desigualdade, redução da pobreza, como produto da infiltração da esquerda, do comunismo, né, na sociedade brasileira, né? Então, ele nunca escondeu a sua disposição, né, para desmontar essas políticas. É bem verdade que o fato de o governo Bolsonaro não ter montado uma coalizão de sustentação no Congresso impediu, né, que as iniciativas que aumentariam a vulnerabilidade, né, tais como desvincular a política previdenciária e o BPC do salário mínimo, né, por exemplo, assim, as iniciativas mais duras de desmonte do sistema foram, digamos assim, muito minimizadas na frente da arena parlamentar, né? Mas em outras áreas, como a área do meio ambiente, a área da educação, a área dos conselhos de participação da sociedade civil, em que foi possível tomar medidas por via decretos presidenciais ou iniciativas ministeriais, né? O governo Bolsonaro foi mais bem sucedido em desmontar esses sistemas, né? O presidente e o seu grupo mais próximo veem claramente como indesejáveis. Uhum. E nesse contexto, uma das lições do livro é que as políticas públicas dependem de programas herdados e de interações com outros atores políticos. As negociações no Congresso, por exemplo, para aprovar mudanças nas políticas públicas. Nesse sentido, né, num cenário em que há ameaça de desmonte de várias políticas, o que você vislumbra como legado do governo Bolsonaro nas políticas públicas do futuro? Olha, eu não sei se o governo Bolsonaro vai deixar um legado, né? Porque eu não vejo o governo Bolsonaro como um governo que tem uma agenda de construir políticas, né? Uhum. É um governo que tem uma agenda muito mais de desmontar as políticas existentes, né? E reduzir o que nas democracias consolidadas se considera a autoridade do Estado para regular a ação, a vida coletiva, né, e tornar a vida coletiva mais civilizada. Então, eu vejo claramente o governo Bolsonaro como um governo de desmonte de políticas, mas não consigo
vislumbrar uma alternativa de regulação, né, e de coordenação da vida coletiva, né? O que me parece é que o que o governo Bolsonaro vai deixar, o que dificilmente se poderia chamar de legado, né, seria vários passos atrás na constituição institucional que o Brasil produziu ao longo dos últimos 30 anos, né, e que se nós tivermos a sorte que na próxima eleição os eleitores não votem com o fígado e escolham um governo disposto a reconstruir o Brasil em bases civilizadas, né, nós esperamos que esse livro seja uma contribuição de um registro do que foi feito e do que deu certo nesse período, de modo que nós possamos construir mais rapidamente o que ao longo desses 30 anos ocorreu bastante também por ensaio e erro, né, por tentativa e acerto, né? Mas eu acho que é um pouco uma licença poética dizer que o governo Bolsonaro deixa um legado. Então, dando um passo atrás, a gente falou um pouco sobre essa trajetória de redução das desigualdades. Um dos capítulos registra muito bem os avanços na redução da pobreza, diminuição da desigualdade ao longo desse período, com o aumento da renda média dos estratos mais pobres da população, formalização de relações de trabalho e outros processos. A chave desse percurso teria sido a política de valorização do salário mínimo, que começa no governo FHC e é fortemente impulsionada nas gestões do PT. Por outro lado, como a gente já falou, persistem enormes dramas brasileiros, como a concentração de renda, o baixo nível de investimentos em serviços públicos, e novas pesquisas que mostram, né, como o topo da pirâmide no Brasil concentra boa parte da renda nacional, por exemplo. Esse diagnóstico, né, pensando no período que a gente vive, nesse cenário que você narra de desmonte das políticas que foram formuladas até aqui, ele dá mais espaço para otimismo ou para pessimismo, para a gente pensar no passado e projetar o futuro? Bom, eu acho assim, nós estamos vivendo no Brasil hoje uma situação tão difícil, né? Os desafios são tão grandes, né? Nós estamos essa conjuntura que nós estamos vivendo, ela combina uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, uma crise econômica, uma crise política de dimensões inacreditáveis, né? Que nesta conjuntura está difícil ser otimista com o Brasil, né? Todas as pessoas que me parece de bom senso e que acompanham a situação brasileira estão muito preocupadas, né? E com dificuldade de ver saídas fáceis no horizonte, né? A saída certamente não será fácil, será dolorosa, né? Por outro lado, para quem conhece a história brasileira, nós sabemos que nós já vivemos situações extremamente difíceis, né? E para quem conhece a história mundial, você sabe que a história é feita de avanços e recuos, mas ela, assim, mesmo no Brasil, né, hoje nós estamos muito melhor do que nós estávamos há 30 anos atrás, né? Porque a nossa capacidade de produzir conhecimento, a nossa capacidade de produzir diagnósticos, a nossa capacidade de propor políticas públicas, a densidade institucional do Estado brasileiro melhoraram muito nesse período, né? Então, eu creio que, embora a situação para a frente seja muito preocupante, porque nós temos desafios enormes de muito difícil solução, ainda assim eu acredito que nós estamos melhor equipados do que nós estávamos há 30 anos atrás para enfrentar esses problemas, né? Porque o avanço em termos de capacidade do Estado brasileiro, em termos de regulação da vida pública, né, foi extraordinário, né, nos últimos 30 anos. Né. Nós pretendemos que esse livro seja um registro disso, né, embora a nossa preocupação com o futuro seja muito, muito grande, as nossas esperanças com relação ao Brasil
não estejam em bases tão frágeis, né? O Brasil construiu recursos institucionais que não são triviais, né, nesse período. Veja, por exemplo, a situação do SUS, né? A despeito de toda a crise de financiamento, todos os problemas de desfinanciamento do SUS, o SUS ainda é o sistema que está permitindo você ter uma rede nacional de atendimento, né, que certamente está poupando vidas, né? Uhum. E nesse período de pandemia, de uma situação inédita no mundo, né, a gente tem visto debates que sofriam críticas fortes, né, em nome da austeridade fiscal, em nome do ajuste dos gastos do Estado, voltarem à tona por conta da emergência sanitária e da crise econômica. Como que você tem enxergado as perspectivas de novas políticas para combater a desigualdade, para apoiar as populações mais vulneráveis durante a pandemia e ações do gênero? Você acredita que esse cenário de emergência impulsiona medidas desse tipo? Assim, o primeiro ponto é que a questão fiscal não é uma questão a ser desconsiderada, mas nós podemos ter muitos arranjos fiscais, né? Você pode ter um arranjo fiscal em que você tem uma taxação mais equitativamente distribuída, caso o brasileiro aumentaria as receitas do Estado, o que nos permitiria financiar melhor os serviços públicos, né? Como você pode ter um nível de taxação mais baixo, né? Regressivo como é o nosso, e isso significa que o sistema de financiamento do setor público produz desigualdades, produz vulnerabilidades, isso é uma escolha das sociedades, né? O que não é sustentável é a escolha que nós fizemos nesse período, que é você incluir, sem tocar nos privilégios que existiam até então, seja do ponto de vista do destino dos recursos públicos, seja do ponto de vista do sistema de tributação, né? Algumas medidas foram tomadas, em particular esse auxílio emergencial de R$ 600, né, que pode e deve ser aprimorado e certamente deverá ser estendido, porque, ao contrário do que se especulava inicialmente, a crise não durará apenas 3 meses, né? E nós sabemos que já há estudos mostrando isso, e que esse auxílio emergencial terá um impacto na redução da pobreza, né, porque você tem uma camada importante da população brasileira recebendo uma renda básica, né, e há uma discussão que eu acho promissora de que isso poderia constituir as bases para um programa de renda básica no Brasil, e isso, na verdade, vem sendo discutido no mundo todo, né? O esforço de regulamentação e mesmo o esforço de criar uma engenharia institucional que permite chegar nessas populações que são menos indexadas ao sistema bancário, né? Já foi enfrentado, então há espaço para melhorar esse sistema, né? E eventualmente instituir uma renda básica no Brasil. Mas, mais uma vez, né, isso custa caro, né, isso tem impacto fiscal, né, nós não podemos resolver isso, seja pela via da inflação, seja pela via do endividamento. Isso significa que nós temos que repensar o nosso sistema tributário, né, e já há propostas no sentido de criar também um esquema de tributação emergencial, pela qual os setores que estão protegidos pela crise, né, contribuam para financiar a proteção daqueles que se tornaram vulneráveis, não por preguiça, não por resultado da sua vontade, mas porque estão sendo penalizados e mais penalizados pela crise econômica que nós entramos e não sairemos tão cedo. E para a gente se encaminhar para o final,
Um dos debates importantes que são feitos agora diz respeito ao aumento da desigualdade durante a pandemia por conta da crise econômica que virá. Eu queria te perguntar como você vê essa perspectiva. O aumento da desigualdade ele pode ser contido com políticas públicas ou a tendência é que os mais vulneráveis sofram mais nessa nova recessão? O que é inevitável? É inevitável que haverá uma crise econômica. É inevitável que a crise econômica não será igualmente distribuída, né? Então, há setores da sociedade brasileira, em particular, por exemplo, os informais, que perderam a sua renda do dia para o outro, né? Há setores da sociedade brasileira que perderam o seu emprego, mesmo que tenham entrado em algum programa de proteção ao emprego, perderão renda. E há setores da sociedade brasileira, entre os quais eu me incluo, eu sou funcionária pública, né, que não perderam nem a renda e nem o emprego, né? Então, os custos da crise econômica, que é inevitável e será prolongada, né, eles não serão igualmente distribuídos. Agora, a extensão em que isso se converterá em aumento da pobreza e aumento da desigualdade dependerá das políticas sociais que forem montadas, né? A partir daqui. Então, os países no mundo estão se diferenciando muito no que diz respeito à forma como estão lidando com esse dado da realidade, né? A inevitabilidade da crise e a inevitabilidade do fato de que os custos serão desigualmente distribuídos, né? Qual seria o cenário mais desejável, a meu juízo? Seria um cenário em que se criasse uma tributação também emergencial, também provisória, em que os menos atingidos financiassem a proteção dos mais atingidos, né? Qual é o pior cenário? É não se fazer nada, né? O que significaria que nós estaríamos em barcos muito diferentes no meio dessa tormenta que atingiu a todos, né? Então, a pobreza e a desigualdade não são um resultado inevitável dessa crise. Ela vai depender do que nós formos capazes, como sociedade, de montar e de produzir e implementar para enfrentar esse sofrimento que Uhum. inevitavelmente virá. E o Brasil, como você vê a posição do país do governo Bolsonaro nesse espectro de cenários entre garantir renda e melhorar as condições sanitárias dos mais pobres e não fazer nada nessa situação? Então, o, o governo Bolsonaro parece bastante perdido e errático, né? É, ideologizando, né, o, o, o combate à crise sanitária, né? Se afastando, né, das recomendações internacionais com relação ao combate à crise sanitária, né, buscando se distanciar dos custos políticos decorrentes da única estratégia conhecida para enfrentar a, a pandemia, que é a estratégia do isolamento social, que representa, de fato, um cavalo de pau na economia, né? E, ao mesmo tempo, o Ministério da Economia dando respostas muito débeis, né? Então, o governo Bolsonaro, como governo, tem dado uma resposta, no mínimo, muito insuficiente, né? Para ser elegante, né? É, as respostas mais, digamos assim, promissoras foram dadas pelo parlamento, né, e pelos governadores, né, e eu não tenho dúvida que, como sociedade, nós vamos pagar um preço caro, né, pela combinação de uma crise sanitária que era inevitável, né,
uma crise econômica que era inevitável, mas também uma crise política que era evitável, né, e que foi produzida pelo personagem Jair Bolsonaro, né. Hoje de manhã mesmo, eu estava lendo o discurso inicial da Angela Merkel, quando anunciou as medidas, né, que seriam implementadas na Alemanha. Era um discurso de união nacional, né, era um discurso de nós estamos enfrentando um desafio superior ao desafio da Segunda Guerra Mundial, superior ao desafio da crise econômica de 29, e agora nós precisamos nos unir para enfrentar coletivamente esse desafio, né? O presidente Bolsonaro perdeu a oportunidade de ser um estadista, né? A gente deve ver o aumento da pobreza e a regressão da desigualdade nos próximos meses e anos no Brasil, então? Eu não sei se o aumento da pobreza, tá? O que alguns estudos estão mostrando é que essa renda emergencial de R$ 600, à medida que ela for regularizada, como o valor é mais elevado do que o do Bolsa Família, né? E ela atinge uma população em termos numéricos muito superior ao do Bolsa Família, né? Já há projeções dizendo que o auxílio emergencial tende até mesmo a produzir redução da pobreza, né? É, e também estimo que nós tenhamos aumento da desigualdade, né? Porque nós teremos setores mais ricos com a sua renda protegida e depois uma massa de população recebendo o auxílio emergencial, né? Então, mas é que eu estou especulando, né? Não vi nenhum estudo sobre isso. Nós temos que esperar as evidências da PNAD contínua para saber se essa especulação é correta, né? Mas, assim, um palpite informado diria que nós não vamos ter aumento da pobreza, embora tenhamos aumento da desigualdade, né? Mas o que nós podemos antever, né, são custos sanitários e custos políticos que seriam evitáveis, né? É inegável o fato de que nós estamos mais uma vez, né, na história brasileira, entrando numa crise institucional, né? Uma crise de conflito entre os poderes, né? O impeachment, a discussão sobre o impeachment do presidente sendo discutida abertamente nos jornais, né? E na opinião pública, né? Então, certamente os custos sanitários e os custos políticos que nós vamos enfrentar seriam evitáveis, né, se nós tivéssemos o governo federal, que é o epicentro da política brasileira, né, liderando e cooperando com os demais poderes para enfrentar essa situação tão difícil, né? Tá certo, Marta. Obrigado pela sua participação. Tá bom. Obrigada. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é de Natália Silva. Até a próxima.